Bem-vindos ao debate. Imagina só que você é tipo o arquiteto encarregado de construir uma fortaleza gigante para proteger uma sociedade inteira. Uma responsabilidade e tanto. Exato. Aí você ergue muralhas de pedra pesadas, cava fossos profundos e designa torres bem específicas para guardas diferentes. O design é pensado para ser impenetrável. Certo. Mas não só para quem tenta invadir, sabe? Principalmente para garantir que nenhum comandante lá dentro consiga tomar o controle de tudo sozinho. É um projeto focado na contenção do próprio poder. É uma obra-prima da engenharia defensiva, sem dúvida. O grande problema aí é que, o inimigo que a gente enfrenta hoje não é um exército tradicional. Eles não marcham com estandartes ou catapultas. Verdade. O inimigo atual age mais como a água. Sabe, é uma enchente silenciosa, contínua, que vai se infiltrando pelas rachaduras, flui por debaixo dessas portas pesadas e simplesmente ignora que as suas muralhas existem. E é exatamente essa metáfora que traz a gente para o tema de hoje. Nós vamos explorar uma das fricções institucionais mais complexas do Estado moderno, o embate estrutural entre o sistema de segurança pública do Brasil e as facções do crime organizado. Um assunto denso, né? Muito. E a nossa questão fundamental hoje, baseada no material impecável do professor José Márcio Lacerda, aquele texto clássico com direitos reservados de 2001 a 2026, inclusive, é a seguinte: a rígida divisão das nossas forças policiais é um mecanismo de defesa necessário que protege a sociedade contra o abuso de poder. A tensão clássica, né, entre a garantia dos direitos individuais e a eficiência operacional lá na ponta da linha. Isso. E para guiar nossa conversa, eu vou defender a posição de que essa divisão de competências, o nosso desenho do artigo 144 da Constituição, fornece uma estrutura especializada e legalmente segura. Uma estrutura que é absolutamente indispensável para combater o crime sem sacrificar a nossa democracia. E enquanto isso, eu vou argumentar que a fragmentação extrema desse modelo simplesmente engessa o Estado. Nós operamos com uma estrutura rígida que é, sistemicamente incompatível com o poder econômico colossal e a velocidade das redes criminosas modernas. Bom, para a gente começar a desembolar essa arquitetura toda, a gente precisa entender o que está no coração do trabalho policial. É o que chamamos de poder de polícia. E eu não estou falando apenas de ter uma arma na cintura, sabe? Claro, é muito mais amplo que isso. Muito mais. Pensa no que significa esse poder na prática. É a autorização que o Estado tem para restringir a sua liberdade em nome do bem coletivo. É o poder de parar você na rua, revistar o seu carro, entrar na sua casa com um mandado. Privar o seu direito de ir e vir. Exatamente. É um poder imenso, quase absoluto sobre a vida civil. E a história mostra que onde há poder concentrado, o risco de tirania é gigantesco. Com certeza. Então, se você entrega o ciclo completo desse poder, o patrulhamento ostensivo, a investigação sigilosa, a coleta de provas e a prisão nas mãos de uma única corporação, sem contrapesos, o risco de abuso de autoridade foge do controle. É por isso que o nosso sistema foi desenhado de forma dividida. Nós pegamos esse poder e, partimos ao meio. De um lado, você tem a polícia militar. Ela atua fardada, focada na prevenção e na preservação imediata da ordem pública nas ruas. E do outro lado, a civil. Isso, a Polícia Civil, que trabalha à paisana. Ela detém a exclusividade de investigar os crimes e construir o inquérito que vai para o juiz. Essa especialização garante que quem patrulha a sua rua à noite não é o mesmo investigador que conduz o seu processo no gabinete. É um sistema de freios e contrapesos brilhante. Olha, eu concordo que é um desenho que soa muito elegante na teoria democrática, sabe? O problema é quando essa teoria encontra a realidade das ruas. Como assim? Porque essa compartimentação toda que você elogia, na prática, cria silos completamente isolados. Pensa na estrutura. Nós temos um grupo que foca em quem patrulha, um segundo grupo que foca em quem investiga, e ainda um terceiro, tipo as guardas municipais, focado em quem protege o patrimônio da prefeitura. Mas isso é organização. Você cria caixinhas rígidas, e enquanto o Estado opera nessas caixinhas,
Vaidosas e muitas vezes desconectadas umas das outras, o crime organizado opera em rede. A gente não está mais lidando com um criminoso de bairro isolado. Sim, o perfil mudou. Mudou muito. Nós estamos falando de estruturas corporativas, com hierarquia piramidal que não respeitam fronteira de município, de estado ou de país. Só para te dar uma dimensão, o narcotráfico hoje movimenta fortunas que batem a casa dos 8% de todo o comércio internacional. Nossa, 8%? Sim, é uma montanha de dinheiro. Diante de uma organização que dissimula, que se infiltra, que age com velocidade total, a resposta do Estado é dividida. Ela é burocratizada e lenta. A informação que a polícia de rua coleta raramente chega em tempo real para o investigador de gabinete. Entendo. O abismo operacional entre essas polícias é literalmente o playground do crime organizado. Olha, eu entendo perfeitamente a frustração com a falta de integração. Mas deixa eu te oferecer uma forma diferente de enxergar essa divisão, usando uma analogia. Tá, manda lá. Pense no sistema de segurança pública como um complexo hospitalar supermoderno. A polícia militar, que está nas ruas, é o pronto-socorro. O foco do pronto-socorro é a contenção imediata, é estancar a hemorragia. Certo, eles seguram a crise inicial. Agora, quando alguém liga para um 90, eles são a resposta de emergência. Mas você não cura uma doença crônica e complexa apenas no pronto-socorro da esquina. É aí que entra a Polícia Civil. Ela seria a equipe de especialistas responsável pelo diagnóstico profundo e pela cirurgia de alta complexidade. Elaborar uma investigação séria exige rastrear o passado do suspeito, mapear a família. Quebrar sigilos telefônicos. Isso, quebrar sigilos, entender as conexões sociais. Isso requer tempo, técnica apurada e uma mente investigativa. Requer departamentos focados só em narcóticos, ou só em sequestros, ou só em crime cibernético. A especialização é o único jeito de rastrear o problema até a raiz. A teoria é bonita. Sem essa equipe de diagnóstico separada e focada, nós passaríamos a vida inteira apenas colocando curativos nos sintomas lá no pronto-socorro. Olha, a sua analogia do hospital é excelente para ilustrar a teoria, mas ela ignora a natureza da doença que a gente está enfrentando. O crime organizado não é um paciente que fica sentado na sala de espera, aguardando calmamente a transferência do pronto-socorro para o centro cirúrgico. Mas a transferência ocorre. Ocorre, mas o grande ralo da segurança pública no Brasil acontece exatamente no corredor entre esses dois departamentos. Você diz na passagem do flagrante para a investigação. Precisamente. Imagina a cena. O policial de rua prende o sujeito com um carro roubado e drogas. Ele leva esse suspeito para a delegacia. Chegando lá, o investigador que vai assumir o caso não estava na rua. Certo. Ele não sentiu o clima do bairro, não conhece os informantes que o policial de rua conhece. O policial entrega um papel, o boletim de ocorrência, e volta para a viatura. E a partir daí, o inquérito tem prazos rígidos para ser concluído. Sim, prazos legais necessários. Mas as facções criminosas conhecem essa burocracia de cor e salteado. Elas usam essas lacunas de comunicação, essas quebras no fluxo de inteligência, para desaparecer com provas e intimidar testemunhas antes que a engrenagem investigativa comece a gerar de verdade. Mas peraí, aí nós estamos falando de um problema de gestão de fluxo, não de um defeito no modelo constitucional em si. É um defeito do modelo, porque o modelo ignora que o crime hoje é híbrido. A especialização do Estado virou uma fraqueza. A mesma facção que domina a venda de entorpecentes, hoje também explode caixas eletrônicos, sabe? Sim, eles diversificaram. Exato. Eles também cometem extorsão, também dominam a pirataria e o roubo de cargas. Como o crime cruza todas essas linhas o tempo todo, o nosso sistema especializado entra em curto-circuito. O departamento que investiga roubo a banco, muitas vezes não conversa com o departamento de narcóticos com a velocidade necessária. Entendo o seu ponto. A especialização extrema, nesse caso, só serve para atrasar o lado do Estado. De novo, eu separo o que é falha de comunicação do que é a essência do sistema. Se os departamentos não conversam rápido o suficiente, a solução não é fundir as polícias em um super órgão. Mas ajudaria na velocidade. Talvez. Mas a que preço?
A solução é modernizar a tecnologia de compartilhamento de dados, ter um banco de dados integrado. Porque se você funde a polícia, se você cria uma corporação única que patrulha, investiga, prende e indicia, você destrói aquela contenção de poder que a gente falou no início. É um risco, eu admito. A divisão de poderes, mesmo que traga alguma lentidão processual, é o preço que a gente paga para não viver sobre um Estado policialesco. É o custo da democracia segura, entende? Mas nós realmente vivemos em uma democracia segura? Porque se você olhar para as consequências práticas desse modelo, a resposta é não. Como não? A prova definitiva de que esse sistema local fragmentado falha miseravelmente diante do poder corporativo do crime é a nossa dependência crônica das Forças Armadas. Pensa no instrumento da GLO, a garantia da lei e da ordem. Ah, as operações onde o exército vai para as ruas. Isso, qual é a missão primária da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Defesa da pátria contra ameaças externas. É o preparo para a guerra. Eles não são treinados para fazer policiamento comunitário. É verdade, não é o foco deles. O uso militar interno deveria ser um evento quase impensável, uma raridade absoluta. E, no entanto, virou rotina no Brasil. O Exército é chamado para pacificar comunidades, para patrulhar vias expressas, para intervir em crises de segurança nos estados. Sim, em momentos críticos. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: a GRO só é acionada quando as forças regulares de segurança pública se declaram formalmente incapazes, insuficientes ou indisponíveis. Certo. Ou seja, quando seu hospital moderno entra em colapso total. O fato de precisarmos chamar tropas de guerra para lidar com problemas de segurança interna é o atestado de óbito desse modelo especializado que você defende. Calma, eu vejo isso por um prisma completamente oposto. Você está olhando para a exceção, que é a GLO, e tratando como se fosse a regra do sistema. A garantia da lei e da ordem foi desenhada na nossa Constituição exatamente como uma válvula de escape. Uma válvula que é usada com muita frequência. Mas ela é uma ferramenta de contenção de crises agudas. Ela é subsidiária, ela é temporária e ela só pode acontecer em uma área muito restrita. O fato de que a lei exige o esgotamento total das forças estaduais antes de chamar os militares não é um fracasso. Não. Não, é o sistema funcionando perfeitamente para evitar a militarização cotidiana do país. Mas o colapso acontece, e acontece porque as forças locais não aguentam a pressão constante. Sim, o colapso acontece pontualmente, e se não houvesse essa barreira burocrática dificílima de ultrapassar, os governadores poderiam simplesmente botar tanques de guerra nas avenidas ao primeiro sinal de aumento na taxa de criminalidade. Isso seria um desastre. Olha, o nosso sistema garante a normalidade democrática no dia a dia, com polícias civis, e reserva uma resposta esmagadora com o controle do presidente da República apenas para quando uma facção tenta criar um estado paralelo. Nós prevemos que o sistema pode falhar sob estresse extremo e já temos a cura legal embutida. Olha, a intenção de proteger a democracia é nobre, eu não discuto isso. Mas você já parou para analisar a realidade financeira que causa esse estresse extremo nas polícias locais? A questão dos recursos? Sim, porque não estamos falando de pequenos grupos de rebeldes armados no meio da floresta que o exército pode simplesmente cercar e isolar. Nós estamos falando de puro poder de mercado. A verdadeira ameaça hoje é o capital. O financiamento do crime. É um dinheiro infinito gerado por atividades ilícitas, que causa uma corrupção sistêmica. Com bilhões de reais circulando por fora do sistema legal, a facção corrompe a ponta da linha da polícia. Corrompe o investigador, corrompe membros do judiciário, do legislativo. A assimetria é gigantesca, eu concordo. É brutal! Como uma polícia estadual, muitas vezes com equipamento defasado e salários inadequados, vai combater uma corporação criminosa dessas? Uma organização que não só impõe a lei do silêncio na base do terror, mas que também substitui o Estado. Oferecendo serviços, você diz? Exato, oferecendo cesta básica, pagando remédio e fazendo prestações sociais nas comunidades carentes. A polícia local está lutando com espadas de madeira contra um adversário financeiramente nuclear.
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, ou até mesmo me colocar no lugar de quem está ouvindo a gente agora. A gente fala muito desse poder corporativo e dessa escala financeira gigante, Uhum. mas como isso funciona na prática? Porque, quando a gente pensa em facção, a imagem que vem à cabeça é o jovem vendendo droga na esquina, recebendo uma nota amassada de R$ 20. Sim, o senso comum é esse. Como é que esse dinheiro sujo do asfalto vira essa ameaça transnacional capaz de comprar estruturas de Estado que você descreve? Como é esse mecanismo? É uma excelente pergunta, porque é aí que a mágica sombria do crime acontece, na lavagem de dinheiro. O jovem na esquina é só a última engrenagem de uma máquina enorme. Aquele dinheiro amassado é recolhido, centralizado e precisa entrar no sistema financeiro legal. Para poder ser usado. Claro, porque o chefão do cartel não pode comprar mansões ou iates pagando com mochilas de notas trocadas. Então eles pulverizam esse dinheiro, abrem dezenas de empresas de fachada, lava-rápidos, postos de gasolina, redes de salões de beleza, supermercados. Misturando o lícito com o ilícito. Exatamente. O dinheiro da droga entra no caixa dessas empresas misturado com o faturamento legítimo. Uma vez dentro do banco, esse dinheiro é transferido eletronicamente para paraísos fiscais. Lugares como Panamá, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas. Lá, a lei permite que você abra contas sem revelar quem é o verdadeiro dono. Entendi. E quando o dinheiro chega lá, ele está limpo. E com esse capital limpo em contas internacionais, os cartéis brasileiros formam parcerias corporativas com a máfia italiana ou com cartéis colombianos. Eles alugam portos, compram navios, financiam campanhas políticas. A rede deixa de ser territorial e passa a ser invisível e digital. E é exatamente por reconhecer essa metamorfose, por saber que o crime atinge essa escala colossal, que o nosso sistema de segurança não deixa todo o fardo nas costas da polícia estadual. Mas ainda assim é lento. Espera, o modelo prevê diferentes instâncias para diferentes níveis de ameaça. Quando o crime cruza fronteiras e afeta a ordem econômico-financeira, ele sai da jurisdição local. Para lidar com essa transnacionalidade que você descreveu, nós temos a Polícia Federal. Sim, a PF faz um trabalho importante. O contrabando pesado, o tráfico internacional, os crimes cibernéticos contra o sistema financeiro, tudo isso é combatido por uma força com jurisdição nacional e com muito mais estrutura. E, para rastrear essa máquina de lavar dinheiro, nós criamos inteligências financeiras específicas. O COAF, por exemplo. Isso, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que monitora movimentações bancárias atípicas. O policial militar na viatura não precisa entender de empresas de fachada ou transferências para paraísos fiscais. O papel dele é garantir a paz na rua. Certo, cada um no seu quadrado. Quem segue o fluxo das contas em paraísos fiscais é a inteligência financeira atuando em conjunto com a Polícia Federal. As ferramentas estão lá desenhadas para cada tipo de problema. Ah, as ferramentas estão lá. Mas a velocidade em que elas operam é o grande calcanhar de Aquiles. A inteligência financeira e a Polícia Federal fazem trabalhos excepcionais com o que têm. Mas voltemos aos mecanismos legais que amarram esse processo. A burocracia necessária. Burocracia lenta. Para que a polícia rastreie esse dinheiro limpo que eu mencionei nas Ilhas Cayman, ela precisa de cooperação internacional, precisa de mandados judiciais, precisa de pedidos formais de quebra de sigilo que passam por várias instâncias jurídicas. É, o devido processo legal. E tudo isso leva meses, às vezes anos. Enquanto isso, o contador do cartel move milhões de dólares da Ásia para a Europa e de lá, de volta para a América do Sul, com 3 cliques no teclado do computador. A tecnologia facilita o lado deles. O Estado está jogando xadrez por correspondência, seguindo regras estritas de soberania e devido processo legal. O crime organizado está jogando videogame em tempo real. A falta de agilidade do Estado não é por incompetência dos agentes, é porque a nossa arquitetura burocrática foi desenhada para um mundo analógico que respeitava fronteiras. Entendo. O crime moderno é digital e globalizado. A assimetria não é só de dinheiro, é de tempo. É um cenário intimidador, sem dúvida nenhuma. Mas ao colocarmos todos esses elementos na balança hoje e olhando para o funcionamento dessa nossa engrenagem,
Eu me mantenho firme em uma convicção. Qual convicção? A compartimentação do poder de polícia, a divisão clara entre quem prende e quem investiga, e o respeito aos prazos e processos legais não são defeitos do sistema, são a espinha dorsal da nossa civilização jurídica. É um ponto de vista válido. Sim, essa burocracia torna o combate ao crime mais lento, sim, exige mais esforço para rastrear o dinheiro através de fronteiras, mas essa lentidão é o preço da liberdade. Se nós derrubarmos os muros de contenção do nosso sistema para caçar o crime de forma irrestrita, rápida e implacável, nós acabaremos criando um monstro estatal. Um Estado totalitário. Um monstro que vai esmagar os próprios cidadãos que juramos proteger. Não podemos combater o arbítrio das facções criando um Estado igualmente arbitrário. Bom, da minha parte, eu olho para esse mesmo cenário e vejo que a nossa adoração irrestrita a esse modelo clássico está nos custando a guerra. As facções não operam mais como gangues de rua, elas operam como holdings multinacionais hipercapitalizadas. De fato, a estrutura deles mudou. E nós continuamos tentando contê-las com a estrutura mental e institucional de décadas atrás. Nós não precisamos criar um Estado arbitrário, mas precisamos urgentemente de um Estado integrado. Se não eliminarmos as vaidades entre as instituições, se não modernizarmos radicalmente como a inteligência é compartilhada desde a rua até a esfera federal, o cenário não vai mudar. Nós vamos ficar só enxugando o gelo, como dizem. Exatamente. Continuaremos apenas enxugando o chão enquanto o cano continua jorrando água. As facções vão continuar substituindo o Estado nas comunidades vulneráveis e fortalecendo seus impérios em contas invisíveis no exterior. Sabe, apesar de divergirmos fortemente sobre se os muros do nosso sistema devem ser mantidos ou refeitos, acho que chegamos a um consenso muito claro sobre o campo de batalha. Com certeza. Não é mais apenas uma guerra de rua, de patrulha e confronto físico. Não, não é. O verdadeiro golpe contra essas organizações não acontece quando você prende o soldado raso que está fazendo a segurança da boca de fumo. Esse é substituído em 10 minutos. Sem dúvida. O golpe real acontece quando você asfixia a estrutura econômica, seguir o rastro do dinheiro, bloquear as contas invisíveis, impedir que o lucro do crime se infiltre no mercado legal. Esse é o verdadeiro calcanhar de Aquiles das facções. Adaptar o Estado para ter essa agilidade financeira sem atropelar as garantias constitucionais é o grande desafio da nossa geração. E assim chegamos ao fim do nosso debate de hoje. O Brasil precisa repensar radicalmente todo o seu pacto de segurança pública, reescrevendo suas leis fundamentais, ou o que nos falta é apenas injetar mais tecnologia e integração nas valorosas polícias que já existem. Fica a reflexão. Essa é a reflexão pesada que fica para você, nosso ouvinte. Como vimos, o material base protege e levanta pontos fundamentais para essa discussão. E nós não viemos aqui entregar soluções fáceis, porque em arquitetura estatal, a solução fácil costuma ser o atalho para o desastre. E eu deixo vocês com a mesma imagem que abriu nossa conversa. Nós construímos uma fortaleza imponente, cheia de compartimentos rígidos desenhados para proteger a sociedade dos seus próprios governantes. Mas a enchente escura do crime organizado continua subindo do lado de fora, infiltrando por baixo das portas. A pergunta que permanece para cada um de nós não é apenas se as paredes da nossa democracia são sólidas. A pergunta é, até quando os nossos muros conseguirão segurar a pressão dessa correnteza antes de começarem a ceder? Obrigado por estarem com a gente e continuem questionando as estruturas ao seu redor.